Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de outubro de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o deputado Nicolas Ferreira concedeu entrevista nesta sexta-feira em que escancara um sentimento que se apoderou da extrema-direita, do bolsonarismo e até da centro-direita no que diz respeito a 2026. Alguns fatores colaboram para esse clima de barata voa que se instalou na extrema-direita e também na centro-direita, repito. Porque há uma total falta de candidatos para disputar com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por conta de uma série de fatores. Entre eles, as pesquisas de opinião, mais especificamente a mais recente pesquisa do Instituto Quest, é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, que é apoiado pelo Banco Genial e faz pesquisas para o mercado financeiro. E detectou que o presidente Lula está numa situação de muita vantagem em relação a qualquer outro candidato, e houve uma subida dele nas pesquisas, como todos já devem estar informados, após, sobretudo, a conversa com Donald Trump, e com isso há uma posição dele de superioridade contra qualquer candidato nas simulações. Então, o candidato, mesmo o candidato preferido do mercado financeiro, do sistema bancário, do agronegócio, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele está numa situação de muita inferioridade nas projeções para 2026, 12 pontos percentuais a menos em simulações de segundo turno. O candidato mais fraco é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e que é visto como a causa dessa debacle da extrema-direita, porque a extrema-direita, além de ficar sem uma liderança, o julgamento do Bolsonaro, com várias revelações, acabaram por desmoralizar também o bolsonarismo, e as pesquisas dão informações como a de que, por exemplo, 56% do eleitorado é a favor da prisão e é contra a anistia para Jair Bolsonaro. O que se tem mais nessa questão é o fato de que o Nicolas Ferreira deu essa entrevista dizendo que para Tarcísio de Freitas é muito arriscado disputar a eleição de 2026 com Lula, porque o Lula está muito forte nas pesquisas e essa aproximação com o Trump tira a última esperança do bolsonarismo, que era basicamente a intervenção de Trump no Brasil, de alguma maneira, né? Alguns acreditavam até em intervenção armada, todo tipo de coisa, mas pelo menos a intervenção política, com a aproximação entre Lula e Trump, foi tudo para o vinagre, para dizer assim, e a extrema-direita está completamente perdida, porque não há nenhum candidato visível com força suficiente para enfrentar um Lula vitaminado, que vem ainda com vários programas sociais, muita coisa. Lula nem começou a se mexer direito para 2026. Então aí uma situação surpreendente, que ninguém esperava há pouco tempo, mas que explica a tranquilidade com que Lula vinha tratando dos problemas que se levantavam contra ele, como as ameaças de Trump, da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, etc. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor,
minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Pesquisa Quest aponta que se a eleição fosse hoje, o presidente Lula venceria todos os eventuais adversários no segundo turno. O Instituto testou 9 cenários. A menor diferença do petista seria contra Ciro Gomes e a maior contra Eduardo Leite. Contra Ciro Gomes, do PDT, Lula venceria com 9 pontos de vantagem. Ele teria 41% dos votos e o ex-ministro, 32%. Se a rodada final fosse contra Jair Bolsonaro, Lula venceria com uma margem de 10 pontos, 46-36. O ex-presidente, que é do PL, está inelegível. Já se a disputa for contra o governador paulista, cotado a ser o nome da direita no pleito do ano que vem, Lula venceria com 12 pontos de diferença. O petista ficaria com 45% dos votos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teria 33%. Se o segundo turno for contra Michele Bolsonaro, do PL, Lula também venceria, com uma margem de 12 pontos. O atual presidente teria 46% dos votos, a ex-primeira-dama, 34%. Contra o governador do Paraná, a diferença seria de 13 pontos. Lula venceria com 44% dos votos. Ratinho Júnior, do PSD, ficaria com 31%. Contra Romeu Zema, do Novo, a diferença é de 15 pontos. Lula ficaria com 47% e o atual governador de Minas teria 32%. Mesma diferença contra Ronaldo Caiado, do União Brasil. Lula teria 46% dos votos. O governador de Goiás ficaria com 31%. Cenário semelhante com Eduardo Bolsonaro, do PL. Lula teria 46% dos votos. O filho do ex-presidente ficaria com 31%. Já contra o governador do Rio Grande do Sul, a diferença seria de 23 pontos. Lula venceria com 45% dos votos. E Eduardo Leite, do PSD, teria 22% dos votos num eventual segundo turno. Pessoal, a gente está aqui numa agenda no interior, trabalhando firme aqui em prol do estado de São Paulo, mas deixa eu interromper vocês um minuto, porque paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, para espalhar também medo, o ódio em cima de quem pensa diferente deles. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo. Eu acho que o Tarcísio, sim, ele consegue trazer uma figura mais moderada para outras pessoas que talvez têm um certo talvez receio com o Bolsonaro por conta de pandemia, que tem algumas rusgas com relação a isso. Eu acho que ele tem talvez um trânsito maior no âmbito do centro. E não sei, eu acho que as coisas estão caminhando para assim, poxa, vamos mudar esse país, sabe? Vamos colocar pessoas que realmente... Bom, como você viu, o Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos, segundo a pesquisa Quest. E isso provocou um clima de barata voa na extrema-direita. Veja que essa matéria saiu agora há pouco. Nicolas elogia Tarcísio, mas avalia que trocar a reeleição para competir com Lula é risco muito alto. Ou seja, ele mudou drasticamente de opinião, mas isso tem uma outra explicação. O fato é, como eu sempre previ aqui no blog da Cidadania, a prisão de Bolsonaro iria desmoralizá-lo com as informações que viriam a público sobre as provas que havia contra ele e também ia deixar a extrema-direita acéfala. E agora a situação é essa. Parlamentar, o Nicolas, também apontou Michele e Ratinho Júnior como nomes fortes, mas ressaltou que a direita tem sentimento de injustiça com a prisão de Bolsonaro. E afirmou o Nicolas nessa quinta-feira que o governador Tarcísio de Freitas, os Republicanos, o Ratinho Júnior e a ex-primeira-dama são os nomes mais competitivos, mas vê o Lula muito forte para eles. Ou seja, o Nicolas acha que o Lula está eleito. O Eduardo Bolsonaro, por sua vez,
vai ajudar a tocar fogo na sucessão presidencial. Na verdade, vai tocar fogo na direita e na extrema-direita, porque ele diz que quer explodir o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deu uma submergida, mas interlocutores do ainda deputado afirmam que ele anda prometendo explodir Tarcísio de Freitas nas próximas semanas. Os deputados admitem ligações de Tarcísio e avaliam que ele atuou por desgaste ao PT, apelo de empresários, demonstração de força no Congresso. E, por fim, a bomba. Pesquisa Quest, segundo a Gazeta Zero Hora, escancara a falta de nomes fortes na direita para encarar a era pós-Bolsonaro. O presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos, com ampliação da vantagem sobre os adversários. A pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, traz os cenários possíveis para a eleição em 2026 e alguns improváveis para traçar o retrato mais fiel possível do humor dos eleitores a um ano da disputa. Em todos, Lula lidera com folga. A vantagem que se ampliou conforme a avaliação do governo melhorou. Os resultados escancaram a falta de nomes fortes na direita para encarar a era pós-Bolsonaro. De tanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizer que não é candidato a presidente, o eleitor sinaliza que está acreditando na informação de que ele concorrerá à reeleição. Essa perda de potência fica mais clara nas simulações desse segundo turno. Tarcísio, que já esteve tecnicamente empatado com Lula, agora está 12 pontos atrás, mesmo a distância que separa o presidente de Michele Bolsonaro. Esse dado mostra que todos os possíveis adversários de Lula na direita estão em situação semelhante para o segundo turno. Ratinho Júnior aparece 13 pontos atrás de Lula, enquanto Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro têm 15 pontos de desvantagem. A menor diferença é de Ciro Gomes e a maior de Eduardo Leite, com 23 pontos atrás. Nenhum dos dois deve concorrer em 2026. Ciro porque tende a disputar o governo do Ceará e Leite porque no PSD a preferência é de Ratinho. Nos cenários de primeiro turno, a falta de um candidato forte na direita fica mais evidente. Os índices de Lula variam de 35 a 43 na estimulada, deixando claro a possibilidade de vitória no primeiro turno. Quando é apresentado um disco com o nome dos possíveis candidatos, o mais baixo, 35%, é de um cenário improvável com Jair Bolsonaro, que está inelegível, fazendo 26%, melhor índice entre todos os opositores. Ratinho, 10%, Ciro 9%, Zema 3% e Caiado 3%. As simulações mais favoráveis a Lula também são de um cenário improvável, com 2 candidatos da direita, sendo Eduardo Bolsonaro um deles. Nessas, há um percentual muito significativo de eleitores dispostos a votar nulo ou em branco, que vai a 18%, de 18% a 20%, somados os indecisos. Então, aí, realmente, isso era previsível, pelo menos aqui no blog da Cidadania, era previsível e agora ficou tudo muito claro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.